Estava esta semana orando ao Senhor e pensando e pedindo uma direção, o que falar na noite de hoje. No início, já tivemos outros cultos aqui, mas hoje e amanhã são as 2 noites de inauguração oficial da nossa nova casa. E eu quero nessa noite falar sobre algo que eu entendo, eu reputo como importante, vital, para que nós como igreja possamos de fato dar a resposta que o mundo precisa. Dar a resposta que a sociedade precisa. Porque somos a igreja. E como igreja nós temos a resposta que o mundo precisa. Como igreja nós temos a resposta que a sociedade precisa. E Deus, por seu amor, graça e bondade, colocou um texto, uma mensagem no meu coração. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela também se refere ao início da igreja. Ao início da caminhada da igreja, depois que Jesus foi ascendido aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja agora começa a caminhar sem a presença física de Jesus, mas com o Espírito Santo derramado sobre ela. E agora a igreja está no início, está no começo, ela tem que avançar, ela tem que caminhar, ela tem que andar. E foi esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Então abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Eu vou abusar da bondade dos irmãos. Vamos ficar de pé um pouquinho, gente, só para nós ler esse texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti, nossa esperança está em Ti. Individualmente dependemos de Ti, como igreja dependemos de Ti, Senhor. Nosso coração nessa noite, Deus, está cheio de gratidão. Pelo que os nossos olhos veem, nosso coração está cheio de gratidão pelo que estamos vivendo aqui, Senhor. E nós vamos dizer, Senhor, por muitos e muitos dias, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja em Novo Hamburgo. Obrigado pela nova casa da igreja em Novo Hamburgo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo aquilo que Tu vais fazer, Senhor. E nós queremos Te pedir nessa noite, Senhor,
Abra a porta de tua palavra, Senhor. A noite de hoje, Senhor, fala aos nossos corações, ministra sobre nós, Senhor. Que venha sobre nós nesta noite tua unção. Que teu propósito, Senhor, se concretize nesta noite sobre nós. E que hoje, Senhor, para a glória do teu nome, um passo importante seja dado. Não apenas no mundo físico, Senhor, mas sobretudo no mundo espiritual, Senhor. E que a repercussão daquilo que o Senhor fará nessa noite seja grande, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar, igreja. Eu quero nessa noite falar sobre a identidade da igreja. Esse é o título da mensagem, esse é o título da pregação desta noite. A identidade da igreja. Nós como igreja precisamos ter uma identidade. Nós como igreja precisamos apresentar a nossa identidade. Quando nos perguntam quem nós somos e invariavelmente nos pedem um documento para se verificar, para se constatar quem de fato nós somos, nós apresentamos a nossa identidade. E a igreja, ela precisa ter a sua identidade. E quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vamos ver o registro claro, absolutamente claro, indiscutível, de qual é a identidade da igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Podemos dizer amém? O texto que eu li nessa noite, ele apresenta o primeiro milagre realizado pelos apóstolos. Esse foi o primeiro milagre, ao menos registrado na Bíblia, que foi realizado na igreja primitiva. Esse primeiro milagre, ele deu um impulso enorme para o grande avivamento que viria a seguir. E esse milagre, ele trouxe uma repercussão por toda a cidade de Jerusalém. E é interessante destacar que esse milagre, ele ocorre, ele tem início com um hábito judeu, um hábito do Antigo Testamento que depois foi incorporado à igreja. Pelo menos esse hábito foi incorporado à igreja primitiva. E que hábito era esse? O hábito de orar 3 vezes ao dia. Todo judeu tinha o hábito, a cultura de orar 3 vezes ao dia. A terceira hora, que corresponde às 9 horas da manhã. A sexta hora, que corresponde ao meio-dia. E a 9ª hora, que correspondia às 3 horas da tarde. Se nós dermos uma caminhada, uma passada pelo Antigo Testamento, nós vamos ver muitos irmãos nossos do Antigo Testamento, líderes do Antigo Testamento, profetas, estadistas, cultivando esse hábito, mantendo esse hábito, seguindo à risca essa cultura. Daniel, por exemplo, quando ele sofre uma acusação, e quando é publicado o decreto do rei, dizendo que ninguém mais, por um espaço X, podia fazer qualquer petição, qualquer oração, a qualquer Deus, que não fosse o rei. O que foi que Daniel fez? A Bíblia diz que Daniel fez o que ele normalmente costumava fazer. Ele chega na sua casa, ele chega no seu quarto, ele abre a janela que dava em direção a Jerusalém, e ele faz o que ele costumava sempre fazer. Ele se ajoelha,
ele ora agradecendo ao seu Deus. No Salmo 55 nós vamos encontrar de novo essa mesma descrição do salmista dizendo: pela manhã e ao meio-dia eu choro angustiado e ele ouve a minha voz. Logo, não é nenhuma coincidência que esse primeiro milagre ele tenha acontecido num ambiente de muita oração. Não é coincidência que esse primeiro milagre ele tenha se dado num ambiente saturado de oração, num ambiente cheio de oração. Esses 3 períodos diários de oração, eles eram períodos relativamente longos, não eram períodos breves, não eram períodos curtos, eram períodos onde um tempo significativo, eram períodos onde um tempo expressivo era passado na presença de Deus. Eu preciso dizer nessa noite algo que você sabe: Deus sempre se faz presente em um ambiente saturado pela oração. Ponto final. Quem pode glorificar a Deus por isso? Não cabem relativismos aqui. Deus sempre se faz presente num ambiente saturado de oração. Deus sempre se faz presente num ambiente cheio de oração. É importante dizer nessa noite que esse coxo, esse mendigo, esse homem, ele estava assentado à porta do templo chamada Formosa. Eu quero deixar essa porta de lado, certo? E quero dizer que esse primeiro milagre ocorrido na igreja de Jerusalém, ele aponta de forma clara para a identidade da igreja. Eu preciso dizer isso para você nessa noite. Eu preciso que isso seja massificado no seu coração, na sua mente, no seu intelecto. Esse primeiro milagre que ocorre na igreja de Jerusalém, ele aponta para a identidade da igreja. O próprio Senhor Jesus, ele havia dito isso, ele havia afirmado isso, ele havia dado esse direcionamento. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito um texto que todos nós conhecemos: estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Se nós vamos um pouquinho para frente, em João capítulo 14, versículo 12, Jesus ele diz o seguinte: digo a verdade. Jesus não está dizendo algo utópico, surreal, impossível. Não, Jesus está dizendo: digo a verdade. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. Aquele que crê em mim também. Perceba que Jesus está dizendo: digo a verdade. Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Aleluia. Atos são relatados 2 fatos poderosos que antecedem esse milagre. 2 atos poderosos que antecedem esse milagre. O primeiro ato poderoso, o derramar do Espírito Santo.
O primeiro ato poderoso, a vinda do Espírito Santo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que chegando o dia de Pentecostes, uma festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, se percebe, se escuta, se ouve um som diferente, um som de um vento veemente, impetuoso, que toma conta da casa, e foram vistas línguas. Você pode dizer amém? Diga comigo, foram vistas línguas. Não, desse jeito não. Diga com mais intensidade, e foram vistas línguas. É isso que a Bíblia diz, que foram vistas línguas, como que fossem línguas de fogo, que vinham e pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Em seguida a esse fato, a esse acontecimento, um homem que há dias atrás tinha abandonado o seu mestre, em seguida a esse fato, um homem que há dias atrás tinha negado o seu mestre, ele se levanta e ele traz uma pregação poderosa. Ele se levanta, ele traz uma pregação ungida. E quando ele termina aquela pregação poderosa, aquela pregação ungida, a Bíblia nos ensina que mais de 3.000 pessoas se rendem a Jesus e são batizadas nas águas. Esses dois fatos, a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo e essa conversão em massa, ela ocorre, ela antecede esse milagre. Mas Pedro e João chegando no templo e olhando para aquele homem, e situando esses dois fatos, parece mesmo ser o primeiro milagre realizado pela igreja. Esse milagre, irmãos, ele é impactante, indiscutível, ele não deixa nenhuma dúvida, e ele causa um estrondo em Jerusalém, ele causa um alvoroço em Jerusalém, ele causa um impacto em Jerusalém, e torna notória já no início, no começo, a promessa de Jesus, de que sinais acompanhariam aqueles que crescem. Esse milagre, gente, ele apresenta algumas marcas que precisam mostrar a identidade da igreja. E eu quero nessa noite falar sobre algumas delas. Por isso que eu deixei a Porta Formosa de lado, porque eu quero falar sobre algumas dessas marcas que apontam qual é a identidade da igreja. Como devemos nos apresentar, somos a igreja, e como a gente tem que se apresentar ao mundo, como a gente tem que se apresentar à sociedade. E a primeira marca está exatamente no versículo 1, do capítulo 3 de João. E ali diz que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar às 3h da tarde. Eu quero falar para você que Pedro e João, eles não estavam indo ao templo por um piquenique, ainda que a igreja possa e deva fazer esse tipo de congressamento, mas não era para isso. Eles não estavam subindo ao templo para uma reunião administrativa, ainda que a igreja precise de reuniões administrativas. Eles não estavam subindo ao templo para uma reunião de negócios, ainda que a igreja precise de empresários. Eles estavam subindo ao templo às 3h da tarde, com um propósito claro, com um propósito estabelecido, definido. Eles estavam subindo ao templo às 3h da tarde para orarem, para derramarem o coração na presença de Deus, para derramarem a alma na presença de Deus, para clamarem por misericórdia, para clamarem por unção, para clamarem por autoridade, para clamarem por poder, para clamarem os céus abertos. Todo crente precisa dedicar, nós como igreja, todos nós como igreja, individualmente e coletivamente,
nós precisamos dedicar um tempo grande, diário, para estarmos em oração. Eu sou muito preocupado com isso. E eu falo muito sobre isso. Porque parece que nós como igreja perdemos essa primeira marca, que precisa nos caracterizar. Oração. E nós ficamos buscando fórmulas. E mais fórmulas. E eu gostei muito tanto da expressão do pastor Marcos quanto da Priscila. Quando ambos disseram, não se trata de nós, se trata de Deus. E é exatamente isso, gente. Não se trata de nós. O crescimento da igreja não se trata de nós. Um planta, outro rega. Mas Deus é quem dá o crescimento. Não se trata de nós, não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. Mas quando é que o Senhor faz? O Senhor faz quando a igreja tem um ambiente de oração. A igreja é saturada pela oração. Desculpem me dizer isso nessa noite. E quando eu me refiro à igreja, eu não falo só na nossa denominação, o Brasil para Cristo. Mas quando eu me refiro à igreja, eu falo sobre a igreja de Cristo no estado, no Brasil. Parece que nós perdemos essa primeira marca, a marca da oração. Percebam que Pedro e João, eles subiam ao templo às 3 da tarde para orar ao Senhor. Paulo, ele nos recomenda na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 17 e 18, uma coisa importante. Orem continuamente. Em outros textos, orem sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E às vezes, pastor Milton, o senhor que é um veterano no ministério, eu não sou tão veterano quanto o senhor, mas já tenho alguns anos de estrada. Às vezes as pessoas chegam para nós pastores e perguntam, pastor, eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aqui tem uma delas, que você ore. Simples assim, que você ore. Quem pode dizer amém por isso? Não tem nenhum mistério nisso, não tem nenhuma revelação especial nisto. Essa é uma vontade clara de Deus para a sua vida. Essa é uma vontade clara de Deus para nós como igreja, que a gente ore. Quem pode dizer amém por isso? Diga comigo que a gente ore. Diga bem forte que a gente ore. Pedro e João estavam subindo para orar. Jesus, gente, ele ensinou muito sobre a oração. Nós olhamos para Jesus e dizemos, é a nossa referência. Olhamos para Jesus e dizemos que é o nosso modelo. Mas Jesus ensinou muito sobre a oração. São diversos os textos no Novo Testamento onde Jesus fala sobre oração, onde ele ministra sobre oração. Não sei se todos vocês saibam, pelo menos os pastores sabem. A igreja em Canoas se caracteriza pela formação de muitos obreiros que estão no campo de trabalho. Alguns saem da igreja em Canoas mesmo, outros vêm de fora, ficam conosco ali um tempo e depois vão. E quando eles chegam, normalmente a fala que eu tenho com eles é a seguinte: eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, eu não sei o tanto de coisa que você vai contribuir conosco, eu não sei o tanto de coisa que nós como igreja vamos contribuir com você, mas tem uma coisa que eu quero que você aprenda aqui. Você pode não aprender nada, mas se você ficar aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos ou mais, e você sair daqui sabendo que você precisa orar e orar muito, nós já vencemos.
já damos uma contribuição exponencial, significativa, grande, especial para a sua vida e para o seu ministério. Jesus, ele ensinou muito sobre oração, e ele falou sobre a perseverança na oração. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 até 12, eu leio para você. Jesus diz o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E aí Jesus diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta será aberta. Jesus diz: qual de vocês que tendo um filho e ele pedir para você pão, ele vai dar para você? Vai dar para você uma pedra? Ou se pedir peixe, vai dar para você uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. Peçam, disse Jesus. Todo crente precisa orar. Mais oração, gente, e menos televisão. Mais oração e menos mídias sociais. Eu fiquei sabendo e fiz um comentário sobre isso no congresso. Nada contra o chimarrão da Priscila aqui, eu vi outros tomando chimarrão. Mas eu fiquei sabendo um dia desses que uma igreja tinha uma sala de oração. E eu fiquei interessado nisso. Pois eu já tinha ouvido muitas expressões sobre oração. Já tinha ouvido culto de oração, culto de intercessão, subterrâneo de oração, monte de oração, caverna de oração, sala de oração eu nunca tinha ouvido. Então eu me interessei. E fui saber do que se tratava. Mas eu fiquei muito surpreso, porque naquela sala de oração tinha muita coisa. Tinha chimarrão, não tem problema com chimarrão. Tinha pipoca, tinha televisão, só não tinha oração. Mas era uma sala de oração. Pessoal, nós como igreja precisamos orar, gente. Sabe por que aquele primeiro milagre aconteceu? Porque a igreja estava vivendo um ambiente saturado de oração, irmãos. Aleluia. E eu creio e quero dizer isso. A igreja em Novo Hamburgo, que a vinda para cá, eu sei que é a igreja que ora, mas eu gostaria que esse novo tempo citado, dito pelo nosso pastor aqui em Novo Hamburgo, esse novo tempo que nós estamos começando aqui, e há de ser um tempo maravilhoso para a glória de Deus. Aleluia. Que esse novo tempo que nós estamos começando aqui, ele traga essa marca para a igreja em Novo Hamburgo, ele traga essa marca para a nossa querida igreja aqui, ele traga a marca de oração, e que dessa casa, desse santuário, desse templo, dia após dia, os céus escutem os gritos de oração, os céus escutem o clamor, o seu clamor, os céus escutem a sua súplica, a sua petição. Eu não tenho dúvida que se nós fizermos isso, o céu vai se abrir sobre este lugar, derramando uma graça especial, uma unção poderosa, que vai impactar esse bairro, e que vai impactar esta cidade, sim! Aleluia! Quando acontece esse milagre, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E está dito, está posto, que a igreja vivia em contínua oração. A Bíblia diz que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como resultado disto, a Escritura diz que todos estavam cheios de temor, e que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pedro e João, dois líderes da igreja, estavam orando.
Eu escutei do presidente pastor João um dia, eu anotei, que tudo o que Deus faz na terra é resposta de oração da igreja. Aleluia. Nós precisamos redescobrir, como igreja, o poder da oração, a eficácia da oração, o impacto da oração. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Atos 4:31 vai dizer sobre a oração dos primeiros cristãos. Eu fico impressionado quando esses textos saltam aos nossos olhos. Atos 4:31 vai dizer que depois que eles oraram, sabe o que aconteceu? Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Sabe que hoje na igreja a gente quase precisa suplicar para os irmãos levantar as mãos. O pessoal do louvor faz muito isso. Por favor, vamos levantar as mãos, vamos adorar. A gente faz quase uma súplica. Às vezes uns levantam, outros não levantam. Pessoal, a Bíblia diz que o local tremeu. A oração, me escutem por favor. A oração, gente, deixou de ser uma força consumidora atuando na igreja. Anos atrás nós chegávamos nos cultos. Isso pode acontecer. Isso precisa acontecer. Isso deve acontecer. Anos atrás nós chegávamos na igreja, antes do culto, e tinha aquele burburinho de oração. Gente, tinha aquele burburinho de oração. Era um povo aqui ajoelhado, era outro lá atrás. Tinha gente, você chegava na igreja, era aquele burburinho de oração. Hoje chega na igreja, pessoal, a irmã está vendendo Natura, Avon, Tupperware, Semijoia. Acabou aquele mover de oração, pessoal. Acabou aquele burburinho de oração. E aí não é de admirar, pessoal. Pois onde falta unção, vai ter que ter invenção. A gente começou a inventar muita coisa, criar muita coisa, inventar muita coisa, porque perdemos essa força consumidora chamada de oração. A oração, gente, ela muda qualquer situação. Quando Herodes perseguiu a igreja lá no início e prendeu os seus líderes, e entre eles estava Pedro, a postura da igreja é descrita como uma postura de oração. Atos 12:5 vai dizer que Herodes lançou Pedro na prisão. Mas sabe o que o texto vai dizer? A igreja fazia contínua oração por ele. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro menos espera, quem é que chega na prisão? Um anjo. E o anjo diz para ele: vamos embora. Quem pode dizer amém? Diga amém. O anjo diz: vamos embora, Pedro. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui imaginando. Vamos embora, Pedro. Sabe por que eu estou aqui, Pedro? Porque tem uma multidão orando por ti. Aleluia. Tem uma igreja orando por ti, Pedro. É por isso que eu estou aqui. Vamos embora. Vamos logo, Pedro. Vamos sair daqui de uma vez. Faça da sua vida uma vida mais produtiva para você mesmo e para a sua igreja. Ore. Ore. E ore. Oração, gente, é a identidade da igreja. Oração é a identidade da igreja. A sociedade precisa olhar para a igreja e ver uma igreja que ora.
uma igreja que ora. O mundo precisa olhar para nós e ver uma igreja que ora. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa: Deus, Ele continua sendo Deus, e os meios que Ele usou ontem, Ele continua usando hoje. Deus não mudou, e os seus meios também não mudaram. Ele está esperando que a sua igreja ore, Ele está esperando que nós oremos, para que Ele abra o céu sobre as nossas vidas. Primeira identidade da igreja tem que ser oração. Segunda identidade da igreja está nos versículos 4 e 5. E nos versículos 4 e 5, Pedro e João olham para o coxo e dizem para ele: olha para nós, olha para a gente. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Olha para nós. O homem olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Aquele homem era acostumado a receber esmolas. Agora ele olha para Pedro e João esperando receber de Pedro e João alguma coisa. Pedro e João, gente, eles carregavam na sua vida as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem olhou para eles. O homem queria alguma coisa, queria algo. A sociedade olha para nós, gente. Não imaginemos que isso não ocorre. Não pensemos que isso não ocorre. A sociedade olha para nós. As pessoas olham para nós. O mundo olha para nós. Tal qual aquele coxo espera receber da gente alguma coisa. Pedro e João tinham algo que aquele coxo não vira em ninguém até então. Pedro e João tinham algo que aquele coxo não tinha visto em absolutamente ninguém. Eles tinham as marcas de Jesus. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém me inquiete, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo estava dizendo isso de forma também literal. Se eu for a Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nós como igreja precisamos ter na nossa vida as marcas de Jesus, as marcas da oração, as marcas do jejum, da fidelidade, do amor, da gratidão, do comprometimento, da entrega. Quando nós como igreja temos as marcas de Jesus, aí sim nós podemos oferecer o que a sociedade precisa. Aí sim nós podemos oferecer o que o mundo precisa. Pedro vai olhar para aquele homem que olhou para eles esperando receber alguma coisa. E Pedro vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo muito maior, muito melhor. Eu tenho algo diferenciado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero dizer nessa noite que Pedro e João, eles poderiam dar dinheiro ao homem por uma razão simples: eles tinham recursos. Devemos lembrar que os apóstolos administravam grandes quantias financeiras. As doações no início da igreja eram muito grandes, muito altas. Mas o que eles estavam ensinando para aquele homem é que o dinheiro
nunca deve ser a prioridade em uma igreja. Uma igreja que tem como identidade as marcas de Jesus, o dinheiro jamais é prioridade. Pedro e João tinham valores absolutamente maiores, absolutamente mais relevantes do que qualquer valor monetário. Eles tinham resposta, eles tinham solução, eles tinham milagre. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se nós como igreja não tivermos as marcas de Jesus de forma clara, estabelecidas em nós, o que nós vamos poder dar para essa sociedade? O que nós vamos poder dar para esse mundo? Reitero o que disse há pouco: a sociedade olha para nós como o mendigo olhou para Pedro e João. A sociedade olha para a igreja e espera receber alguma coisa. Ninguém tem o que a igreja tem. Nenhuma outra instituição no planeta tem o que a igreja tem. Só a igreja tem. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Ninguém mais tem isto. Só a igreja tem. As ONGs não têm. Os governos não têm. Nenhuma outra instituição tem isso, mas a igreja tem isso, a igreja tem essa marca. Só a igreja pode dizer: em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Essa marca, que é a marca de Jesus, ela precisa estar claramente estabelecida em nós como igreja. Jesus deu este poder à igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja e cada crente, cada um de nós em particular, somos agentes de Deus, de mudança, de transformação. A igreja tem essa capacidade. O mundo, a sociedade não possui essa condição. Sabe quem é que Deus ouve? A igreja. Deus ouve a gente, Deus ouve o seu povo. É necessário destacar também que Pedro já carregava algumas destas marcas. Quando, por exemplo, Jesus é preso, Pedro está sentado no pátio e uma criada se aproxima dele e diz para ele: você estava com Galileu? Ele disse: não, eu não sei do que você está falando. Dá uma idinha para o lado e uma outra criada diz: você estava com ele? Ele disse: não, eu não sou. Não estava com ele. E outros chegaram e disseram: até a tua fala diz que tu estava com ele. Até o teu modo de falar te denuncia. Pedro já tinha essas marcas. Ele já se parecia com Jesus. Ele se vestia como Jesus. A fala dele era parecida com a fala de Jesus. Havia já em Pedro uma identificação, havia já em Pedro quase que uma identidade com Jesus. A igreja precisa ter as marcas de Jesus. As marcas de Jesus são a identidade da igreja. Eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para lhe dizer em nome de Jesus que a igreja precisa ter as marcas do Senhor Jesus.
que a igreja em Novo Hamburgo tenha essas marcas claras, percebíveis, notadas, vistas por toda esta cidade e por toda esta região. Que a igreja em Novo Hamburgo tenha as marcas da oração, mas que a igreja em Novo Hamburgo tenha as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o pastor Marcos e a Priscila possam dizer, que essa igreja possa dizer: ninguém nos incomode, ninguém nos inquiete, ninguém nos perturbe, ninguém nos chateie, porque nós como igreja temos as marcas de Jesus. Aleluia! As marcas de Jesus são identidade da igreja. E para fechar, a terceira marca que eu encontro aqui, que atestam a identidade da igreja. A primeira, oração. A segunda, as marcas de Jesus. A igreja precisa ser identificada pela oração. A igreja precisa ser identificada pelas marcas de Jesus. E terceiro, no versículo 3, do capítulo 3. No versículo 8. E de um salto, João 3,8, de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A igreja precisa ser identificada pela transformação. Se ela tem que ser identificada pela oração, se ela tem que ser identificada pelas marcas de Jesus, ela também tem que ser identificada pela transformação. O texto diz que de um salto, esse homem se pôs de pé e começou a andar. Se eu for ao capítulo 53 de Isaías, a Bíblia vai me dizer de forma clara que Jesus levou sobre si nossas doenças, nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele levou as nossas maldições, os nossos traumas, os nossos dramas, ele levou na cruz, e que a partir da cruz, igreja, as nossas possibilidades simplesmente se multiplicaram. Jesus levou o nosso fardo, levou os nossos pesos. Jesus, a solução preparada por Deus, levou as nossas enfermidades, levou os nossos problemas, as nossas doenças, levou as nossas transgressões, levou as maldições que pesavam sobre nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, vai dizer que Cristo nos libertou da maldição da lei, quando se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Levou os nossos pecados. E aquele homem, gente, ele deu um salto. Ele se pôs de pé. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O coxo, agora curado, ele dá um salto. Ele se pôs de pé. Ele começou a andar, a saltar e louvar a Deus. A transformação foi imediata. Da desgraça à graça, do ocaso à visibilidade, do pó à glória, do pecado à santidade. Ele era um mero coxo,
provavelmente como muitos outros em Jerusalém. Mas a transformação é imediata, a transformação é plena, a transformação é absoluta. A igreja precisa ser conhecida pela transformação. As pessoas, nós como igreja, precisamos ser conhecidos como pessoas de vida transformada. Esse é um dos nossos problemas como igreja. A gente vem para a igreja, a gente ingressa na igreja, mas a gente continua carregando as nossas mazelas. A gente continua andando debaixo de uma cultura ímpia. Falta a identidade da transformação. Esses dias disse na igreja em Canoas, num culto de ceia, que quando nós chegamos na igreja, a gente vem de uma cultura, e a gente precisa agora se inserir numa outra cultura. Mas sabe o que muitas vezes estamos fazendo? A gente traz para dentro da igreja uma cultura ímpia. Infelizmente é uma realidade. A gente traz para dentro da igreja uma cultura ímpia. E não somos mais conhecidos pela identidade da transformação. A igreja precisa ser conhecida pela identidade da transformação. A gente fala bastante na igreja que a nossa geração precisa impactar. A gente precisa que isso seja resgatado pela igreja. Você tem que entender isso. Como igreja, nós precisamos ser conhecidos pela identidade da transformação. Vidas transformadas. Isso precisa ser resgatado pela atual geração. A gente precisa que isso seja resgatado pela igreja hoje. Nós precisamos ver na igreja vidas transformadas. As pessoas precisam nos ver e identificar em nós essa marca de uma nova identidade em Cristo, a marca de uma vida transformada. Aquele homem, ele tem a sua vida transformada de forma imediata, plena e absoluta. Que nesse novo tempo da nossa igreja em Novo Hamburgo, essa igreja passe a ser conhecida por essa identidade. Uma igreja de oração, uma igreja que tem as marcas de Jesus, e uma igreja de vidas transformadas. Uma igreja de oração, uma igreja que tem as marcas de Jesus, e uma igreja de vidas transformadas. Uma igreja de oração, uma igreja que tem as marcas de Jesus, e uma igreja de vidas transformadas. Uma igreja de oração, uma igreja que tem as marcas de Jesus, e uma igreja de vidas transformadas. Eu quero convidar você para a gente ficar em pé e orar em nome de Jesus agora. Aleluia.